Bom dia, meu povo, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Passei uns dias aí sem fazer live. Gente, esse mês de fevereiro que passou, eu não fiz uma live. Mas estou aqui nessa manhã, 2 de março de 2025. E vamos que vamos falar um pouco do que Deus faz na nossa vida. Amém? Sem nenhuma perda de tempo. Nessa manhã linda, maravilhosa de domingo, que Deus nos deu essa belíssima oportunidade, ou por que não dizer grande privilégio de poder estar aqui, agradecendo a Deus por mais uma dádiva linda que Ele nos concedeu na manhã desse domingão lindo. Então, meus queridos, vamos ler a santa e poderosa palavra de Deus, segundo Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 17. E vamos ver então o que Deus vai falar aos nossos corações na manhã desse dia, através dessa palavra. E vamos guardar ela bem guardadinha no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Deus. Diz assim a santa, poderosa palavra de Deus. Eu estou usando o microfone assim porque ele está um pouco ruim, não sei porque ele não está saindo o som legal, mas vamos e vamos. E Deus está conosco todos os momentos. Até nos momentos tão de simples, vamos dizer assim, de pedir a Deus para abençoar o microfone. Deus abençoa. Parece ser um pedido meio esquisito, mas Deus abençoa, sim. Então vamos lá, gente, ao versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Olha só o que o rei da Síria estava falando. Em tal e em tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, que lindo! Que palavra de Deus para o nosso coração na manhã desse dia. Esse lindo texto que fala do homem de Deus. O homem de Deus que se coloca na posição. Com certeza Deus abençoa. Porque muitas das vezes nós queremos na nossa hora. E não é na nossa hora. É na hora de Deus. É na hora de Deus que as coisas acontecem. Porque nós, seres humanos, somos muito ansiosos. Queremos as coisas de repente. Não. Às vezes acontece no momento. Às vezes é gradativamente. E a gente tem que esperar na hora de Deus. Então, mediante esse lindo texto que a qual nós lemos, vamos dar um tema lindo e maravilhoso para esse texto. Fala sobre o quê? A perspectiva divina de Eliseu. Então, vamos falar sobre isso. A perspectiva divina de Eliseu. Eliseu, o homem de Deus, ele ajuda outros a receberem a sua perspectiva divina. Coisa linda. Como é bom ajudar as pessoas. Como é bom. Nós temos um versículo-chave que nós sempre falamos na igreja quando termina o culto. A gente sempre fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, Isaías 41 e 6. Isso é lindo, né? Um ao outro ajudou. Então, Eliseu ajudou os seus companheiros a receberem a sua perspectiva divina. Ele ajuda outros a receberem ou a perceberem a sua perspectiva divina. Glória ao nosso Deus por isso. Então, como servo de Deus, pode ajudar? Como servo de Deus pode ajudar um companheiro a captar a sua visão? Eliseu ajudou o companheiro a captar a sua visão. Então, nós podemos fazer isso também. Ajudar um companheiro a captar a visão que a qual Deus concede a nós. E a história de Eliseu, ela ajuda a nos fornecer algo importante para nós aprendermos e colocarmos em prática. Porque não é tão importante, não é muito importante nós simplesmente vivermos na teoria, mas também na prática. E a história de Eliseu e os seus servos nos fornece algumas dicas para nós colocarmos em prática aquilo que formos fazer. Glória ao nosso Deus. Por isso, temos que agradecer cada dia, cada momento, cada instante, por aquilo que Deus concede a cada um de nós. O salmista, ele fala a palavra linda quando ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bom seria se nós não esquecêssemos os lindos benefícios que a qual o Senhor nos concede a cada manhã. Então, o rei da Síria, ele havia perseguido Eliseu até Dotã, cercando-o com um exército suficientemente grande para intimidar o servo. Já pensou? O rei enviou esse grande exército para intimidar o servo de Deus, o moço de Eliseu, intimidar, para ficar com medo. Quantas e quantas coisas vêm diante de mim, diante de você, para nos intimidarmos, para nós nos enfraquecermos, para nós desistirmos dos nossos objetivos. Mas precisamos ter muita coragem, muita força, muita convicção do Deus que nós servimos. Eliseu simplesmente orou para que Deus mostrasse ao servo a real situação. O servo de Eliseu não estava vendo
Mas Eliseu se colocou diante de Deus, diante do Senhor, orou a Deus, falou com Deus e pediu para que o Senhor abrisse a visão do seu servo, para que o seu servo visse a real situação, ou seja, visse o que realmente estava acontecendo ali. O exemplo de Eliseu nos revela algumas verdades importantes sobre perspectiva. E é isso que nós vamos ver. Olha que coisa linda. O exemplo de Eliseu revela para mim, revela para você verdades importantes que nós precisamos saber para a glória do nome do Senhor e para que possamos ser fortalecidos mais e mais na palavra do nosso Deus. Então, Eliseu sentiu-se incapaz de se mover por causa do ambiente físico e a oposição do mesmo. Ele se sentiu incapaz. Na verdade, eu e você somos incapazes, mas Deus que está em nossas vidas é capaz de tudo. E quando nós estamos na direção de Deus, somos capazes, sim, de fazer algo que venha intimidar o nosso inimigo, porque, na verdade, Deus está acima de tudo e acima de todos. Eliseu, ele mostrou tranquilidade e calmamente assegurou ao seu servo que nada temesse. Eliseu ali, mesmo ele se sentindo incapaz de se mover devido à oposição, mas ele mostrou tranquilidade, ou seja, confiança em Deus. Ele mostrou tranquilidade, confiança. Quando nós confiamos, nós nos mostramos tranquilos, ou seja, nós ficamos tranquilos porque nós temos a certeza de que algo vai acontecer. E isso era a posição de Eliseu. Ele se mostrou tranquilo, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio a um exército tão grande, mas ele se mostrou tranquilo, porque ele sabia que Deus resolvia toda a situação. E é isso que nós temos que fazer, independente do que vier sobre nós ou contra nós, temos que ter essa tranquilidade, essa segurança em Deus. Não temos que temer de forma alguma. E foi isso que Eliseu fez. Ele mostrou tranquilidade para que o seu servo se assegurasse, para que o seu servo não viesse a temer nada. E Eliseu era forte em Deus. E nós temos que ser forte também em Deus, nosso Senhor. Graças ao nosso Deus por isso. Eliseu, ele comunicou a visão invisível a outros. Isso é lindo, né? Quando nós falamos das coisas de Deus a outra pessoa. Deus quer isso de nós. Venhamos a falar, que não venhamos ficar simplesmente para nós, mas que possamos também falar às outras pessoas. Eliseu, ele orou para que o seu servo fosse capaz de ver o que ele via. E Deus, na verdade, ouviu a oração de Eliseu. Deus abriu a visão do servo de Eliseu para que ele também pudesse ver. E a palavra diz que o servo de Eliseu viu carros, cavalos, olha que lindo. Olha só, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus, que coisa linda. Por isso que Eliseu não temeu, mesmo diante de um grande exército do rei da Síria. Mas Eliseu, servo do Senhor, estava ali com uma convicção, uma certeza e uma confiança de que Deus o livraria de todos os males. E, na verdade, Deus o protegeu, Eliseu, e abriu os olhos do seu servo. E é isso que Deus faz com o homem e a mulher de Deus, que se posiciona diante dele, abre a visão. Nós precisamos estar constantemente pedindo a Deus para abrir a nossa visão, para que nós possamos ver a proteção de Deus sobre nós. Porque quando nós vemos, nós nos asseguramos mais, nós sentimos muita confiança. E o Senhor Deus está conosco. Ele pelejará por nós,
Ele resolverá todas as nossas causas. Agora nós precisamos crer, confiar e acreditar que nenhum homem de Deus, mesmo diante de um grande exército que parecia ser invencível, mas Eliseu estava ali com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Exércitos, com o Deus de Israel, com o Senhor que nunca perdeu batalha e jamais perderá batalha. E aquele que está ao lado de Deus, aquele que está com Deus, também não perde batalha. Tem momentos difíceis, vem, mas a confiança que temos que ter em Deus, e já somos mais que vencedores. A perspectiva separa servo de Deus e seguidores mais do que qualquer outra característica. Os líderes, servos de Deus, veem antes os seguidores veem. Eles veem além do que vê os seus seguidores. Ele vê além do que vê os seus seguidores. Eles veem o quadro maior que os seguidores veem. O servo de Deus unido, aquele que está na dispensação de Deus, na dispensação da graça, ele vê muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, vamos servir a Deus. Vamos pedir a Deus para abrir a nossa visão a cada dia, a cada manhã, para podermos viver uma vida diferente, para podermos fazer a diferença no mundo em que vivemos. Está difícil? Está. Sempre foi difícil, mas nosso Deus é lindo, é maravilhoso. E Ele faz comigo e com você muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, muito além daquilo que você pede, muito além daquilo que você pensa. É isso que Deus concede para nós. Então meus queridos irmãs, amigos, na manhã desse dia eu só tenho a agradecer a Deus por essa palavra de força. E nós temos que ter essa perspectiva divina que nem Eliseu teve, e nos assegurar em Deus e confiar em Deus. Ah, missionária, mas está tão difícil. Sim, isso nós já sabemos desde o princípio. É difícil, sempre foi e sempre é. Enquanto estivermos aqui, sempre vai ser difícil. Mas o bom é saber que acima de tudo e de todos existe um Deus que está conosco. Sempre está dizendo para mim e para você, não temas, abra a sua visão, não temas. Olha para um Deus grande, um Deus invencível, um Deus que sempre foi vitorioso. Todos aqueles que se colocam na posição, com certeza é mais do que vencedor e mais do que vitorioso. Então, nessa manhã, que Deus possa abençoar todos nós. Meu Deus e meu Pai, Senhor do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradeço a Ti pela noite linda, abençoada que o Senhor nos deu. Agradeço a Ti por essa palavra direcionada ao meu coração e ao coração de todas as pessoas que vão ouvirem essa palavra. Que possam olhar somente para o Senhor, que possam entender que só o Senhor pode abrir a nossa visão. Que possam estar sempre com a sua perspectiva em Deus, porque Deus é o Senhor que pode todas as coisas. E é o Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis. E no nome do Senhor Jesus eu te agradeço por mais uma vitória alcançada, por mais um desafio vencido na manhã desse dia, por estar aqui apresentando mais uma vez o projeto Live na Minha Casa. Permaneça conosco, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, daqui mais um pouquinho, olha, escola dominical. São exatamente 7h17. E aqui encerramos mais uma apresentação do projeto Live na Minha Casa. No nome do Senhor Jesus, vamos sempre aparecer por aqui para falar algo de Deus. Então, fiquem com Deus, seja abençoado, no nome do Senhor Jesus.